Olá, meus amigos, minhas amigas. Estamos participando de mais uma live pela Maritime Law com grande orgulho, grande satisfação. E hoje terei, né, comigo e com vocês, nada mais, nada menos do que a professora Eliane Otaviano Martins. Professora Eliane, a qual eu tenho grande admiração. Ela foi uma das pessoas que me incentivou também ao estudo do direito marítimo. Quando eu a conheci, eu já advogava. Eu iniciei a atividade da advocacia em 2001, faz tempo já. E quando eu conheci a professora Eliane, aliás, ela não gosta de falar quanto tempo faz, porque já faz muito tempo. E ela me incentivou, me deu um grande incentivo para a gente estudar cada vez mais o direito marítimo, como matéria em que eu de fato me apaixonei. Estou aguardando a professora Eliane entrar aqui na live e assim que ela me chamar aqui eu já chamo para a gente conduzir essa live, que nós vamos tratar de alguns temas bem polêmicos aí relativos ao direito marítimo, ao comércio exterior. E em seguida também teremos a live com Werner Risk, que é um grande amigo também. Inclusive eu sou suspeito para falar do Werner, que é uma pessoa que eu tenho grande admiração também, é um brilhante advogado. Vamos ver se a professora Eliane está por aqui já. Deixa eu verificar aqui. Acredito que estamos aguardando. Pronto, professora Eliane. Meu querido Luiz, como vai? Estava ouvindo você falar de mim aí, que me conhece há tantos anos assim. Desse jeito você conta a minha idade. Não, eu não falei há quanto tempo a gente se conhece. Falei que nós conhecemos pouco tempo depois de eu abrir meu escritório de advocacia. Foi em 2001. Então já faz... né? Alguns aninhos, né? A minha também, né? Não, mas a gente fica muito honrado, né, em relembrar desses momentos que passa que nem um filme. Eu estava ouvindo você falar, passa que nem um filme e me deixa particularmente emocionada de tanto tempo que a gente se conhece, a nossa amizade construída e solidificada nesses anos todos, e hoje nós somos não só amigos, mas parceiros também na profissão, e cada vez mais os nossos alunos da MLaw têm pedido a sua participação, porque você, além dos maiores advogados da área, é um excelente professor. Então eu estava realmente um pouquinho emocionada de lembrar. Passa que nem um filme assim, né? Porque o Enzo nem nascido era projeto. Então eu só tenho a agradecer, porque essa live hoje é muito especial para mim. Ter você como nosso principal entrevistador e também aquele que vai nos conduzir aí por alguns assuntos tão importantes. É realmente uma honra para nós. Inclusive, você me motiva a entrar na área acadêmica. Eu confesso que, em relação à área acadêmica, ainda sou iniciante, pretendo ainda estudar, me desenvolver mais. Como advogado, eu já tenho uma certa experiência, mas acho que uma coisa está ligada à outra. A advocacia é a área acadêmica, a qual eu tenho grande interesse em me aprofundar mais nos estudos, e cada vez mais a gente evoluir como ser humano, né? Mas eu me permito aqui contar, Luiz, uma história de uma das nossas coordenadoras da MLaw, inclusive, a doutora Larissa Cunningham, uma das melhores e maiores advogadas maritimistas hoje no sul do país, que começou a carreira e quis atuar no direito marítimo como assistindo uma palestra sua.
Fico honrado. Então, você já marcou a vida de muitas pessoas na docência e eu acho que você não tem noção do seu talento, né? Eu acho que você busca tanta perfeição e eu sei que assim é na vida como um todo, que acho que você ainda não tem noção do tanto que você tem talento. Agora, não tem mais como fugir. A MLOL inteira, os alunos, as pessoas que nos seguem estão pedindo. Então, Luiz, te peço para vir a bordo. Para eu me aprimorar cada vez mais e me tornar, e ter você, a Larissa, como referências também hoje para mim. Principalmente na... Você é que é a nossa referência em muitos assuntos. Na área de passar conhecimento, né? Que isso é muito importante. Tem também um aspecto muito importante é de você passar conhecimento, formar novos profissionais. Esse papel que a Maritime Law faz é brilhante, de introduzir as pessoas ao mercado. Quando eu iniciei, direito marítimo era uma área muito fechada. Eu iniciei, assim, tive muita dificuldade mesmo de entrar no mercado e hoje eu acho que o mercado está aberto para todo mundo, tem espaço para todo mundo e pessoas como você que dão essa abertura de mercado é fundamental para a gente fomentar e fortalecer cada vez mais o direito marítimo. E ainda tem outro detalhe, né, Luiz? Você batalhou muito também pelas comissões de direito marítimo na OAB, né? Não, sem dúvida. E eu acho que esse trabalho que a OAB faz, e a gente juntando os nossos esforços com a academia, com as universidades, enfim, cada um de nós podendo prestar um serviço à nossa classe, que é uma classe sofrida, que vem enfrentando muitos problemas nos últimos anos, e mostrar uma área que há crescimento nessa área da demanda por advogados especializados, eu acho que é um serviço muito importante, além daqueles que não são advogados, que precisam conhecer o direito, como aqueles que atuam na área de comércio internacional, agente de carga, que você é um grande especialista na advocacia de agente de carga, armadores, etc., administradores, para conhecer também quais são os problemas para a questão da gestão de risco, né? Para evitar efetivamente alguns riscos que afetam a competitividade. Exatamente. Né? E, Exatamente. aliás, um deles é um dos temas muito relevantes que nós vamos tratar hoje. Antes disso, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua carreira, Luiz, que eu acho que é uma carreira linda, que pode, inclusive, servir de exemplo para muitos, que você começou muito cedo e conquistou, digamos, o seu espaço com base em muita luta, muita honestidade, muita ética. Então, eu acho muito importante que as pessoas conheçam um pouco mais da sua carreira. Pelas palavras, eu atuo na área de comércio exterior desde 1997, eu atuei num agente de carga, que chegou a ser um dos maiores agentes de carga do país. Entrei justamente no setor de cobrança de demurrage e já fazia direito. E na faculdade, coincidentemente, no ano que eu entrei na empresa para trabalhar, eu tive na minha graduação aula de Direito Marítimo na matéria e tive como professor o professor Oswaldo Samarco, né? Então, tudo meio que veio a me levar para esse caminho. Um ídolo para todos nós, né? Acredito que ele deve estar, talvez, nos assistindo, o doutor Samarco, um ídolo para todos nós. O meu emprego, né? A faculdade, que coincidiu no mesmo período em que eu entrei que eu comecei a atuar no comércio exterior, eu tive o direito marítimo na faculdade. E aí tive como inspiração grandes advogados, um grande amigo, Marcelo Machado N, que hoje é meu grande amigo, ao qual às vezes eu ligo para ele, ele me liga. Um brilhante advogado, foi discípulo do saudoso Durval Bolhosa. E aí, na empresa que eu trabalhei... Doutor Durval, sem comentários, né? Eu tive acesso àqueles advogados antigos do direito marítimo, que tinham pouquíssimos na época, nos anos 90. Tinha o Rui de Melo Miller, o Capella, Durval Bolhosa, o Samarco... mas tinham pouquíssimos advogados, era um mercado bem restrito.
E aí tive a oportunidade de aprender com eles, de ver o modo, né, de atuação de cada um deles. E aí me especializei, saí da empresa, resolvi me aventurar na advocacia e estou até hoje, né? Há cerca de quase 20 anos advogando na advocacia. Quando eu entrei também, quando eu comecei a advogar, não existia muitos advogados especialistas em agente de carga, existiam mais advogados que atuavam mais em prol de armador ou seguro, P&I, né? Seguro de carga. E eu foquei um pouco na questão da agente de carga, mas também tenho armador, a gente trabalhava com armador. E depois disso eu acabei tendo algumas ações institucionais, me tornei membro do IDM, com o saudoso Leonardo Goulart, que muito me ajudou no começo da minha carreira, chegamos até a criar um núcleo paulista do Instituto Ibero-Americano de Direito Marítimo, e tenho um grande saudade do Leonardo Goulart. Aí depois, através do Werner, Dr. Pedro Calmon, me associei à BDM. Hoje, com muita honra, sou vice-presidente, estou vice-presidente da BDM. Antes disso, fui presidente, atuei em cargos na OAB durante quase 10 anos e fui presidente da Comissão de Direito Marítimo e Portuário da OAB Estadual de São Paulo por 2 mandatos, né, 2 gestões, praticamente 6 anos. E a gente vai aprendendo. Realizou eventos brilhantes, não só o Congresso, como vários eventos de grande sucesso, né, em prol da classe. Sim, a comissão ela me abriu uma visão muito ampla, porque eu tive acesso a informações que antes eu não tinha. Então, ela abriu bastante a minha visão, tanto a comissão quanto as associações que eu participo, IDM, a BDM. Ela abre um leque de conhecimento também. Acho que é importante para o advogado participar dessas associações. Com certeza. Basicamente isso. Eu acho que essas entidades, essas associações, elas auxiliam muito, né, e nos dão muita base, não só para que a gente possa saber o que está acontecendo, discutir, mas também assumir um pouco do nosso protagonismo nestas discussões e prestar algumas relevantes contribuições, como você, por exemplo, contribuiu para o projeto do novo Código Comercial, com relação à redação do artigo do agente de carga, não é isso? Foi um trabalho assim, muito especial da BDM. Até gostaria de parabenizar o nosso presidente, o Luiz Felipe Galante. Nós tivemos pouco tempo. Eu acho que o trabalho poderia até ser aprimorado, está sendo através de emendas, mas o tempo que a BDM teve para fazer o projeto inicial foi muito exíguo, e agora existe a possibilidade de aperfeiçoação ainda da parte do livro de direito comercial, do transporte marítimo no Código Comercial. Então, foi um trabalho árduo. A questão do agente de carga, eu não participei inicialmente do grupo da BDM, mas depois fui consultado pela BDM, e fico feliz que o meu parecer ele foi encaminhado para o professor Fábio Lua Coelho, que eles chegaram a incluir no projeto de lei, numa emenda do deputado Manuel Júnior, do projeto de lei da Câmara dos Deputados. Agora a questão está no Senado. Vamos ver se o Senado ele vai adequar ao projeto de lei da Câmara, né? Então, aliás, esse projeto seria um tema bem interessante para a gente marcar uma live sobre isso, né, Luiz? Porque a gente tem algumas posições diferentes nesse ponto, e eu elogio muito esse projeto. Essa sua redação, então, nem se fala, eu acho que ficou fantástica, a melhor definição que eu conheço, mas é um tema bem interessante. Vamos pensar em marcar algo nesse sentido. Claro, claro. Será um prazer, uma honra. Bom, Luiz, gostaria muito que a gente discutisse algumas questões importantes e te ouvisse, principalmente pelo fato que você atua na área e sei que os seus clientes já estão, de certa forma, muito preocupados e entrando em contato com você e perguntando como que essa questão vai ser dita, como é que essa questão vai ser tratada, que uma delas é a questão do demurrage, mas antes disso,
há uma questão que nesse contexto de pandemia, trouxe uma discussão muito relevante, que acredito que seja um ponto inicial para que se resolva, que se tragam alguns tipos de formas de resolver ou de desburocratizar, que é a questão do conhecimento de transporte, né? Com relação à aceitação da via escaneada, digitalizada e alguns outros problemas que se tem enfrentado nesse contexto de pandemia com relação à própria emissão desse documento. Então, antes da gente entrar no assunto relacionado ao Covid, nas hipóteses de demurrage, eu gostaria de saber um pouco mais de você, o que está acontecendo nesse momento e os seus clientes em especial têm enfrentado. Inclusive, eu acredito que essas alterações realizadas pela Receita Federal do Brasil são alterações, no ponto de vista do direito aduaneiro, elas tenham sido feitas justamente em razão da pandemia, do Covid, para tentar desburocratizar. Porque quando ocorreu a pandemia na China, nós temos clientes que trabalham muito com a China e houveram atrasos no envio de conhecimentos de carga, de BLs. Então, isso gerou certo atraso na liberação de cargas aqui no Brasil. Então, eu acho que a Receita Federal, com a melhor das boas intenções, ela acabou editando uma notícia Siscomex, número 17 de 2020, agora em março. Então, é bem recente, tá? Foi justamente na época do início da pandemia aqui no Brasil. Só que notícias Siscomex, Eliane, na pirâmide de Kelsen, não é norma, né? O que é notícia? Exato. Notícias Siscomex é uma interpretação que a Receita Federal dá sobre uma certa norma. Então, assim, é uma orientação para esclarecer uma certa norma. Então, essa notícia Siscomex, o que ela falou? Ela disse o seguinte, que a via original do BL digitalizada, conforme um decreto 10.278, que também é recente, também é do mês de março de 2020, que foi editado também próximo aí no período da pandemia, terá o mesmo efeito do documento original, ou seja, que a via digitalizada do BL terá o mesmo efeito do BL original. Inclusive, essa notícia Siscomex, ela fala o seguinte, que será considerada atendida a previsão no inciso 4º do artigo 54 da IN 680. Essa IN 680, ela é básica, né? Ela regula o despacho aduaneiro, é uma das instruções normativas mais importantes da Receita Federal que regula o despacho aduaneiro de importação. Então, assim, através de uma notícia Siscomex, interpretou-se que a via digitalizada tem o mesmo valor da via original do BL, do conhecimento de carga. Só que eu entendo particularmente, né, que por melhor que tenha sido a boa intenção da Receita de agilizar, porque hoje é difícil para um importador ir fisicamente no agente e apresentá-la original ou no depositário, no terminal, e até o terminal depositário, e apresentar a via. Na verdade, a obrigação que ele tem é de apresentar o depositário, é o terminal para ter a carga. Só que eu acredito que essa notícia Siscomex, ela foi equivocada por alguns aspectos jurídicos, né? Então, o que acontece? Esse decreto 10.278, ele foi um decreto para regulamentar a lei de liberdade econômica e uma outra lei, né? E ele fala da possibilidade de digitalização de documentos, que esses documentos ficarão valendo como os documentos originais, terão a mesma validade. Só que com o BL, nós temos algumas particularidades aí do direito marítimo, né? O BL, ele é regulado por diversas leis hierarquicamente superiores a esse decreto. Então, nós temos o que regula o BL? O Código Comercial Brasileiro, de 1850, ainda a parte que está em vigor. Nós temos um decreto 19.473, que foi editado em 1930,
que fala que o BL é um título de crédito, né? E nós temos o Código Civil brasileiro, que também fala do BL como evidência do contrato de transporte. Então, uma das principais funções do BL, bom, o BL, o que ele é? Ele é uma evidência escrita do contrato de transporte, ele é um recibo de mercadoria a bordo. Quando o navio recebe a mercadoria, ele obrigatoriamente tem que emitir o BL e tem que constar aquela data do BL, presume-se a data em que a carga foi embarcada, e ele é um título de crédito. Então, assim, como título de crédito, ele é regulado por todas essas normas, ele é regido por um princípio, que é o princípio da cartularidade. O que seria a cartularidade? Cartularidade é um princípio originário da palavra cártula, do latim, que significa pedaço de papel. Então, assim, a cartularidade por si só, ela exige a necessidade da via original, do papel. E aí nós temos aqui alguns dispositivos, por exemplo, no Código Civil Brasileiro, que fala dos títulos de crédito, que fala que o portador do título tem o direito de transferi-lo, além da entrega do título devidamente dado. Ou seja, o Código Civil, o legislador, ele diz que esse documento tem que ser entregue em sua via, ou em sua forma original, em sua via original. Vamos mais além. O Código Civil, ao regular o contrato de transporte, ele é taxativo. Ele diz o seguinte: as mercadorias devem ser entregues ao destinatário ou a quem apresentar o conhecimento endossado. Ou seja, a vontade do legislador brasileiro é que esse documento, o conhecimento do transporte, o BL, seja apresentado em sua forma física, né? Hoje, a nossa legislação brasileira, ela não, nós não temos aqui no Brasil, o Código Civil, ele regula os títulos de crédito eletrônico, mas o BL, pelas suas particularidades e pela legislação que regula ele não é um título de crédito eletrônico e ele é regido pela cartularidade. Então, há necessidade de se apresentar essa via física, porque a não apresentação da via física, ela pode implicar em vários problemas no comércio exterior. Nós já tivemos exemplos, né? Na época em que eu participei, presidi a Comissão de Direito Marítimo, que gerou uma repercussão quando a Receita Federal ela revogou uma instrução normativa que dispensou a apresentação do BL original. Isso gerou um problema sério para o Brasil, porque isso começou a gerar fraudes, gerar inadimplências aqui no Brasil. O Brasil ficou sendo um país mal visto no exterior, porque o que acontece? Eu vou falar em relação China-Brasil. Na China, por exemplo, uma empresa que compra uma mercadoria da China, ela paga um sinal e depois, quando ela paga a mercadoria, o exportador chinês manda a via original do BL. Então, o exportador chinês, como o BL tem esse princípio no mundo, ele entende que ele se retém do BL, o importador brasileiro não vai conseguir retirar a mercadoria. E o que aconteceu? Exato. Quando a Receita Federal dispensou a obrigatoriedade de apresentação da via original do BL, muitos importadores aqui mal intencionados, o que eles faziam? Eles pagavam uma parte da mercadoria, o exportador não mandava o BL e eles conseguiam liberar a mercadoria e não pagar o restante da mercadoria. Isso gerou uma péssima imagem para o Brasil, né? Eu, na época, os membros da comissão me pediram para a gente esclarecer para a Receita Federal a importância do documento físico. Então, a não apresentação... Aliás, você, inclusive, teve conseguiu êxito numa questão, inclusive, importantíssima nesse sentido, né? Uma decisão super favorável. Foi diante dessas reuniões que nós tivemos, foi editada a Instrução Normativa 1759 de 2017, que voltou a alterar o artigo 54, inciso 4 da IN 680, que voltou a pedir a via original do BL, por conta desses problemas. Então, assim, eu entendo que, ainda que seja boa a intenção da Receita Federal em substituir a via original pela via digitalizada, isso pode causar um problema,
nem tanto quanto a autenticidade, mas sim quanto a duplicidade. Porque um conhecimento de transporte, geralmente ele é emitido em 3 vias, né? Então, assim, eu posso pegar uma via original e digitar ela 20 vezes. Quem me garante que vai ter uma duplicidade? Então, isso pode gerar uma insegurança jurídica. Eu entendo que essa Notícias Comex foi equivocada nesse aspecto, de poder gerar, inclusive, pode gerar problemas jurídicos entre agentes de carga. Por exemplo, se um agente de carga hoje ele lê a Notícias Comex, ele entende que ele não precisa mais pedir a via original do BL. Ele falou, ó, a Receita está falando isso, eu vou seguir o que a Receita está digitalizado. E outra, uma confusão muito grande, e você, sei, Luiz, que já está tentando agendar uma live para que a gente venha discutir exatamente BL eletrônico. Exato. BL digitalizado não é BL eletrônico, e as pessoas estão fazendo essa confusão, né? Exatamente. E aproveitando a menção que você fez à Receita Federal, eu queria aqui mandar um abraço ao nosso querido amigo Elias, que está Elias Carneiro, que está nos prestigiando, e inclusive ele mencionou o seguinte, que no dia de hoje a Receita Federal do Brasil revogou 122 instruções normativas de 1970 a 2019. Perfeito. Então, realmente, a Receita Federal, nesse momento, está auxiliando muito no processo de desburocratização dos procedimentos que não envolvem o desembaraço aduaneiro, o comércio internacional como um todo. Eu tenho muito respeito por essa classe, principalmente pelo presidente do Sindifisco, o doutor Elias Carneiro, a quem mando aqui um grande abraço. Quem está também nos assistindo é o Maxwell, também está te mandando um abraço. Muitos outros amigos, César Lousada, Pedro Calmon, Marcelo Davi. E temos aqui também uma pergunta do próprio Pedro Calmon, perguntando que blockchain no BL e o BL eletrônico é possível? Eu acho até que você já se manifestou nesse sentido, então, mas Pedro, vale a pena talvez ouvir essa... Eu acho que é possível, mas nós teríamos que ter alterações legislativas em termos de lei federal, de âmbito federal. Eu acredito que através de uma simples norma infralegal, isso conflitaria com os dispositivos que a gente está falando aqui, decreto 19473, Código Comercial, né? Inclusive o Código Comercial, o artigo 587, ele diz o seguinte, que o BL ele é transferível e negociável por endosso e ele tem a função de escritura pública. O Código Comercial, ao BL, a função de escritura pública. Então, nós temos o artigo 894 do Código Civil, que fala a entrega do título quitado. Então, a legislação hoje, a lei federal hoje, dá a entender da necessidade da cártula, do papel. Mas é possível, sim, é possível, mas eu acredito que para que a gente possa ter um BL blockchain, nós teríamos que alterar essa legislação em âmbito federal, né? É simples instrução normativa, seria hierarquicamente inferior e não teria poder para revogar uma disposição que está em lei federal, que é o Código Civil. Inclusive o decreto 19473, ele foi editado na época da ditadura, então ele tem status de lei. Ele não é um mero decreto, tem status de lei. Então, o Código Comercial parte em vigor. Então, a gente teria que ter uma alteração no sistema legislativo, mas possível mas seria um largo... Vamos aguardar, né? E além disso, o querido amigo Elias disse o seguinte, antes de passar para a próxima pergunta, que para diminuir toda essa burocracia, o Sindifisco trabalhou muito porque eles chamavam todas essas resoluções que foram revogadas de lixo normativo. Gostei muito da expressão. E eu acho também que nós temos uma imensidão de regras que são lixos normativos. Perfeito. Que nós temos, inclusive, eu estava conversando hoje com o Maxwell no programa Porto e Negócios, e nós estávamos comentando da necessidade de todos nós assumirmos o protagonismo. E nós, da classe jurídica, trazer discussões como essa que você mencionou, do BL eletrônico, das questões das resoluções, da burocracia, de normas que são
já foram editadas há décadas ou séculos atrás. Eu acho que esse momento vai servir para que a gente tenha uma mudança de postura e assuma, né? E siga esse trabalho que é o AB e tantos órgãos, a BDM, IDM, tem feito e possamos contribuir cada vez mais. Perfeito. E nós da academia também, com iniciativas como essa, com debates, eventos e etc. Eu queria também passar uma outra pergunta, Luiz, que aí já entrando na questão... Oi? Sobre Elias, queria reiterar meu abraço, elogiar o brilhante trabalho que a aduana brasileira faz, o brilhante. Né? Inclusive aqui no Porto... Imensa admiração, nossa honra ao trabalho que a Receita Inclusive, faz. Ainda que eu entenda que foi um ato equivocado, mas essa notícia Siscomex, que, como eu falei, a Receita teve a melhor das boas intenções, mas isso pode gerar problema jurídico. Por exemplo, eu estava falando na questão do agente marítimo ou do agente de carga. Então, assim, o agente marítimo aceita uma via digitalizada em vez da via original. Sabe o que pode acontecer? Pode acontecer do importador mal intencionado não pagar o exportador e o exportador entrar com uma ação no país de origem contra o armador ou contra o NVOCC estrangeiro. Então, isso... Imagina o custo disso, né, Luiz? A insegurança jurídica. Exatamente. Na época que nós conseguimos, junto à Receita, a edição da IN 1759, foi justamente por causa disso, porque estava gerando demandas jurídicas e estava, inclusive, prejudicando as relações comerciais do Brasil com outros países. Né? Nós chegamos até a ter contato com a embaixada da China, da Índia. Então, assim, isso estava prejudicando, porque gerava uma situação, como você falou, de insegurança jurídica. Então, eu entendo que, ainda que tenha sido feito na melhor das boas intenções, você substituir a via original por uma via digitalizada, até porque essa via digitalizada ela pode ser duplicada N vezes, né? E gerar uma insegurança jurídica. De toda forma, a gente elogia pelo menos a iniciativa, né? Exato. Pelo menos um auxiliar dentro da competência que lhes é possível. Né? Exatamente, Eliane. Eu elogio a iniciativa e elogio também a Receita Federal, porque parece-me que houve uma clara intenção de corrigir essa falha, que é o segundo ponto que eu vou abordar aqui. Né? Porque com a Covid, com a pandemia, é óbvio que as empresas estão tendo dificuldade de ter o funcionário para ir lá pessoalmente no depositário e apresentar o documento, até por conta que nós todos estamos passando por isolamento, etc. Tem a questão também do atraso, né, do armador ou do NVOCC ter que imprimir um BL lá na origem, lá na China, esse BL viajar para o Brasil por uma empresa de courier para chegar aqui e lá... Isso que eu ia te dizer, como é que tem sido resolvido? Porque nem as empresas de courier não têm trabalhado com a eficiência e com a rapidez e celeridade, né? Exatamente. Então, assim, bom, com relação a essa questão, eu entendo que a Receita, após a edição dessa notícia Siscomex, ela teve uma clara intenção de consertar esse problema de forma inteligente e a qual eu concordo plenamente com o posicionamento da Receita. O que ela fez? Ela editou um ato declaratório interpretativo, que é o ADI da Receita Federal do Brasil, número 2, de 31 de março de 2020, que ele fala da assinatura do BL. Então, assim, ele fala que é válida a apresentação da via do BL assinada por procurador, inclusive quando domiciliado no país, desde que legalmente constituído e habilitado pelo transportador. O que ele quer dizer sobre isso? A gente que trabalha já há um tempo nesse mercado de shipping, a gente sabe que existe um mito, Eliane. Muitos clientes falam, eu não posso emitir uma importação, eu não posso emitir o BL no Brasil, é crime. Né? Então existia um mito de que você não podia emitir o BL no Brasil. E já na época em que eu atuei, já tinha uma solução de consulta da Lachman, questionando a Receita, se ela, na qualidade de agente marítimo, poderia emitir BL em nome do armador,
numa importação. A mercadoria veio, por exemplo, da Europa para o Brasil, e se eu preciso que esse BL seja emitido pelo armador, ou se eu posso emitir em nome dele. E nessa solução de consulta, a Receita foi muito clara, dizendo que não há nenhum óbice legal para você emitir um BL aqui no Brasil. Então, assim, esse ato declaratório, ele inclusive corrige a falha, porque nós precisamos de agilidade. Então, assim, se no país de origem, por exemplo, Europa, eles estiverem sofrendo com a pandemia, tiver atraso na emissão de BL, tiver atraso no envio do documento, o agente marítimo, o agente de carga, pode emitir perfeitamente no Brasil. Para isso, ele precisa somente do seguinte: ele precisa de uma procuração, né? E todos os agentes marítimos possuem essa procuração, porque o agente marítimo ele é classificado como mandatário do armador. Exato. E carga foi a questão que eu pedi para incluir no projeto de código comercial, que o agente de carga, na minha visão, ele é mandatário do transportador contratual, do NVOCC. Então, o agente marítimo é análogo à situação do agente de carga. Existe uma certa semelhança. Existem algumas diferenças também, que eu não vou entrar no mérito, mas nessa questão do mandato, porque o agente de carga ele recebe um documento chamado carta de apontamento, que nada mais é do que uma procuração. Então, assim, se nessa carta de apontamento tiver eu, na qualidade, nomeio o agente de carga do Brasil a emitir BL em meu nome, não há problema nenhum, é totalmente lícito. Então, assim, para agilizar o procedimento, a Receita editou esse ato declaratório interpretativo, foi muito feliz ao editá-lo, e isso garante agilidade nos procedimentos. Outros armadores também, agentes de carga, eles trabalham com uma tecnologia chamada de Telex Release, que também é totalmente válida do ponto de vista legal, que ele é só dados e a impressão é feita aqui. Se o agente marítimo, agente de carga, tiver poderes expressos nessa procuração para emitir BL em nome de seus principais, é totalmente lícito. Então, eu acho que esse ato declaratório interpretativo, que também foi de março, ele serve para corrigir aquele equívoco da via digitalizada do BL. Ok. Luiz, nós temos aqui, nossa, uma audiência enorme e temos um monte de perguntas e algumas, inclusive, relacionadas à questão do demurrage, né? E uma das questões é do próprio Pedro Calmon, que perguntou a respeito qual será, talvez, a posição do nosso Poder Judiciário com relação ao caso fortuito, força maior, qual é a sua posição, ou se ainda não podemos prever como que essa questão vai ser tratada. Então, eu queria ouvir de você se você considera que a pandemia pode ser tratada como caso fortuito ou força maior na hipótese de demurrage de container. Certo. Bom, primeiramente, com relação ao tema demurrage, eu queria citar a Resolução Normativa 18/2017 da ANTAQ, que ela tem um dispositivo, o artigo 21, então na seção 3, na parte da sobreestadia de container, a ANTAQ ela não distingue detention, que é exportação, e demurrage, ela trata os dois como sobreestadia, que aqui no Brasil o termo detention é usado como se fosse uma sobreestadia na exportação e demurrage na importação. Lá fora, no exterior, são análogos. A detention também pode ser utilizada na importação. Então, o artigo 21, ele fala da responsabilidade do usuário, que ela termina no momento da entrega do container no terminal, ou com a devolução do container vazio no local acordado. Aí que tá, nós temos aí uma ressalva, que é o parágrafo 2º, que diz o seguinte: a contagem do prazo livre de estadia do container será suspensa em decorrência de caso fortuito ou de força maior, se não houver responsabilizado por eles expressamente. Então, e o parágrafo 3º, ele diz o seguinte: a contagem da sobreestadia que já tiver sido iniciada não se suspende em intercorrência de caso fortuito ou força maior. O que a ANTAQ quer dizer com isso? Nós sabemos que na cobrança de sobreestadia existe um período de franquia, um período gratuito, né? Que é o chamado free time.
Então, o parágrafo 2º, claramente, ele diz o seguinte: se o caso fortuito, a força maior, estiver dentro do período do free time, esse free time ele se suspende o cálculo do free time. Então, vamos dizer assim, uma carga que acabou de desembarcar agora nessa situação de pandemia. Segundo esse parágrafo 2º, o importador teria aí 30 dias de 15 dias de free time. Esse free time, a partir do momento que o container descarrega do navio, ele não seria nem iniciada a contagem, porque ele estaria suspenso se a gente entender que a Covid seria a hipótese de caso fortuito e força maior. Agora, por outro lado... De questionamentos nesse sentido, até com relação a essa resolução da ANTAQ que você mencionou, esse ataque pode interferir em contratos privados, então, Luiz? É uma outra questão que a gente podia até marcar um outro momento para conversar, né? Porque essa resolução ela é muito discutida, né? Exatamente. Então, assim, então vamos lá. Se a carga desembarcou e estiver dentro do free time, ou seja, o devedor ainda não incorreu em mora, porque a mora, entendo que começa a correr a partir do primeiro dia ultrapassado o free time. Se ele não incorreu em mora, se está dentro do free time, suspende-se a contagem desse free time. Então, em tese, ele não pagaria a demora se a gente considerar, se a justiça interpretar que o Covid-19 é a situação de caso fortuito e força maior, né? Já o parágrafo 3º diz o seguinte: se já ultrapassou o free time, independentemente de caso fortuito ou força maior, você tem que pagar a demurge. Que existe uma regra do direito inglês: once demurred, always demurred. Uma vez em demurge. Então, assim, se já ultrapassou o free time, você não pode invocar o caso fortuito ou força maior. Aí, vamos lá. A pergunta do meu grande amigo aí, um dos mais ativos aí, amigos, na época... Quem pode mais, pode menos, e vice-versa, né? E até a Cíntia Paca também fez uma pergunta mais ou menos similar, relacionando o demurge, se vai ser dividido, se é uma atitude legal, enfim. Vamos lá. Covid é caracterizada força maior? O Código Civil Brasileiro, ele não distingue juridicamente o que é caso fortuito e força maior. Não, o nosso Código fez essa comparação. Então, assim, aplica-se aí, para consideração da força maior, do caso fortuito, a teoria da previsibilidade e resistibilidade, né? Aí o parágrafo único do artigo 393 do Código Civil, ele fala que o caso fortuito da força maior é um fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Aí é que tá. A Covid, ela de fato, ela gera uma impossibilidade. Ela gera, mas essa impossibilidade é passageira, né? Então, assim... Luiz, será que realmente era imprevisível, né? É uma outra questão que... É uma questão que pode ser discutida. E tem entendimento da doutrina, inclusive grandes doutrinadores, que eles dizem assim, quando a impossibilidade ela é passageira, há um entendimento de que o devedor não incorre em mora, né, daquele tempo. Mas, por outro lado, o contrato ele não pode ser resolvido. Porque como ela passa, eu não posso utilizar da Covid, por exemplo, para cancelar um contrato. Por exemplo, tem um contrato de honorários com o cliente. Vai falar, está Covid, vamos resolver o contrato, eu não te pago multa e acabou. Então, o contrato não pode ser... Até porque essa situação ela é passageira, né? Então, seria uma discussão aí para a gente... Nós já tivemos aí, recentemente, a greve dos caminhoneiros. E a jurisprudência hoje majoritária tem entendido que greve não é situação de caso fortuito ou força maior. Agora a Covid é uma situação nova, então eu entendo que teremos outros entendimentos no judiciário. Vou aproveitar para discutir essa tese no Congresso da Maritime Law Academy em Recife, que está sendo adiado, né? Acredito que vai ser em Recife, hein, Luiz? Já vamos contar aí com a sua presença para que a gente possa discutir esse assunto. Perelmão, a gente... Queria dizer que nós estamos tendo aí uma audiência recorde
Gratidão a todos que estão aqui para prestigiar a minha e ao Luiz, que esse é um momento muito feliz na minha carreira. Como a gente já está na hora do nosso amigo Werner entrar, nós temos aqui algumas perguntas, não só do Marcelo Neves, mas do Paulo Vogel, perguntando se as alterações do Covid vieram para ficar. Marcelo Neves pergunta se a ratificação de Roterdã contribuiria para o BL eletrônico. E tem algumas outras perguntas que eu queria te propor o seguinte: eu vou abrir uma tela, pedir para o pessoal da Miló abrir uma tela de perguntas para mim e para você. Além dessas, a gente responder e postar depois nos stories da Miló. O que você acha? Perfeito, perfeito. Então vamos lá, com relação à resolução 18 da ANTAC, que ela é taxativa no seguinte sentido: se tiver dentro do free time e ocorrer caso fortuito ou força maior, suspende a cobrança. Então o devedor não ignora. A resolução é taxativa nesse sentido. Agora, a gente tem que primeiro ver, como eu falei, verificar se os tribunais entenderão se a Covid é ou não força maior ou caso fortuito. Essa é a primeira questão. E tem uma outra questão que você citou no começo. A questão é a seguinte: a ANTAC, como agência reguladora, ela pode intervir no contrato privado das partes, né? Pois é, né? Então, assim, existe aí uma certa discussão quanto ao fato da ANTAC extrapolar a competência dela como agência reguladora. O artigo 170 da Constituição, ele fala que a ordem econômica ela é fundada na livre iniciativa e tem um dispositivo que também fala na livre concorrência. Então, assim, a ANTAC, ao regular uma questão de demorge que ela é especificamente relacionada a um contrato privado, né? Até porque a definição de demurrage é indenização fixada em contrato, né? Então, assim, a ANTAC ela tem poderes para intervir nesse contrato. Isso é uma primeira indagação. Como eu falei, a Constituição ela defende a livre iniciativa, né? A livre concorrência. Então, a partir do momento que ela está invadindo a esfera contratual, ela está intervindo num contrato privado. Nós temos também o princípio da liberdade de contratar, né? De contratar ou não contratar. Então, cabe ao usuário contratar, as partes podem... princípio da boa-fé, né? Princípio da boa-fé objetiva, que o Código Civil também trouxe agora, o novo Código Civil, ele corroborou o princípio da boa-fé objetiva. E nós temos agora, Eliane, uma outra norma que foi editada agora em setembro de 2019, no final do ano passado, que corrobora o princípio da livre iniciativa, né, fundado na Constituição, que é a Lei de Liberdade Econômica. A Lei de Liberdade Econômica está em vigor, ela trata da Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, que estabelece normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica. Ou seja, parece que a lei de liberdade econômica ela corrobora o entendimento de que a ANTAC não poderia intervir nesse contrato privado, né? Exato, até de certa forma nós estivemos juntos numa audiência pública da ANTAC e você muito bem colocou essa situação de forma brilhante, né? Exatamente. Então, assim, são princípios da lei. A liberdade na atividade econômica. E tem um princípio da Lei de Liberdade Econômica que eu achei fundamental agora para a gente refletir sobre se a ANTAC tem ou não poder para regular questões de demurrage. Ela diz o seguinte, ela utiliza como princípio da lei a intervenção subsidiária e excepcional do Estado. Então, o Estado ele vai intervir subsidiariamente e excepcionalmente. Então, assim, a partir do momento que ele intervém num contrato entre as partes, o Estado ele acaba tendo uma intervenção excessiva, que violaria aí a Lei de Liberdade Econômica. O princípio está no artigo 2º, inciso 3º da Lei de Liberdade Econômica, que inclusive foi revogada, foi editada, promulgada agora recentemente. Então, temos essas questões com relação a demurrage. Primeiro, o Covid é força maior ou não é?
pode até ser entendido que é força maior. Mesmo que os tribunais entendam que a Covid é causa de força maior, tem a discussão se a ANTAC poderia regular questões que são objeto do direito privado, do contrato, né? Então, essa é uma... Na teoria se defende que não é caso de força maior, mas poderia ser enquadrado no 393 do Código Civil. Exatamente. Como fato Ainda que a jurisprudência entenda que a Covid seja uma situação de força maior, acho que o Werner também vai entrar nesse mérito na live dele, né? Ele vai ter a oportunidade de falar sobre esse assunto. Ainda que ela seja, com relação especificamente à RN 18 de 2017 da ANTAC, a ANTAC tem poder para regular, para intervir num contrato privado, né? A lei de liberdade econômica, ela veio na contramão desse entendimento quando ela fala que a intervenção do Estado tem que ser subsidiária e excepcional, entendeu? É isso aí. Bom, Werner, queria pedir desculpa para o Werner porque eu avancei no horário, mas o que a gente estava tratando aqui, os assuntos eram tão maravilhosos, queria pedir perdão, queria agradecer um monte de coraçãozinho que estão mandando aí, coraçõezinhos estão mandando para a gente, nós estamos aí batendo recordes e recordes aí de público. Então, vou te agradecer, Luiz, vou encerrar então aqui, espero que realmente você volte muitas vezes aqui na INLAW, que aceite os nossos convites para ser professor, e também já em breve teremos uma nova live com você, que estamos agendando, né? Não sei como é que você acha melhor fazer, eu vou me desconectar, como a gente já está faltando 5 minutos para a live cair, eu não sei se já não seria bom você já sair e entrar de novo com o Werner. Você decide, tá ok? Seria bom eu sair e entrar com o Werner. Mandar um beijo para todo mundo, gratidão, até a próxima oportunidade. Tá bom. Obrigada, Luiz. Eu que agradeço aí pela oportunidade, conte sempre comigo e estamos juntos aí para o que der e vier. E antes que eu esqueça, amanhã nós temos live com o Almirante Murilo Barbosa, que foi diretor-presidente da ANTAC, e que também será uma grande honra para nós. E eu estar aqui com você hoje, então, vai marcar realmente um momento muito feliz na minha carreira. Agradeço. Eu tenho fé que essa pandemia vai passar, né? E que logo juntos aí, tomando os nossos cafés, reunindo, pessoal, tocando os nossos projetos e nos reinventando, não é, Luiz? Exatamente. Obrigado. Abraço a todos. Obrigada. Grande abraço aí. Fica com Deus. Amém.